turma, tudo bem? Bom, hoje nós vamos abordar um pouco sobre os 3 ciclos econômicos que ajudaram, a desenvolver a economia do Brasil, que são o ciclo da cana-de-açúcar, do café e da mineração. E esses 3 ciclos ajudaram, a moldar a economia que nós temos hoje no nosso país, a nossa sociedade e até mesmo o território brasileiro. Vou falar como esses ciclos se formaram, como que aconteceu e como ele foi importante, para compreender o Brasil que hoje a gente vive. Bom, mas o que de fato é um ciclo econômico, Então, chamamos de ciclo econômico, o período em que uma prática de uma atividade produtiva ela foi dominante num período e estruturou aquela economia. Cada ciclo influenciou o trabalho, a ocupação do território, a sociedade e até mesmo a política. Então, vamos ver como vai ser, como aconteceu na prática agora. Primeiro vamos falar sobre o ciclo da cana-de-açúcar. Eu trouxe para vocês a imagem do engenho. Está um pouco, vamos dizer assim, ruim para ver, porque eu infelizmente estou sem o slide, sem telão para passar aqui, mas eu creio que dê para olhar se vocês derem uma pausa aí, por favor, pausem o vídeo e olhem com atenção a imagem. Eu acho que depois eu vou ter que passar para vocês essa imagem mesmo, porque tá bem ruim para ver. Mas aqui temos a senzala, aqui. Vocês não vão conseguir ver. Temos a senzala aqui, a senzala é onde os escravos ficavam no engenho. Temos a casa grande se localiza bem aqui, que é a casa dos fazendeiros, dos senhores dos engenhos. Temos onde produzia a cana-de-açúcar, que era na caldeira, que é a caldeira. Aqui, é a roda d'água. Temos aqui, a fornalha. Bem, aqui temos a fornalha. Temos a moenda, o purgar. Enfim, aqui é o transporte que levava a cana-de-açúcar. Parecia um carro de boi, Parecia um carro de boi, acho que é um carro de boi. Aqui tinha os funcionários livres, os moradores livres, trabalhadores livres. Temos a capela, enfim, tinha um engenho, tinha a fazenda, uma grande fazenda que era a produção do açúcar, e tinha a senzala, tinha a casa do dono da senzala, o dono dos escravos, E esta imagem é no Nordeste, no Brasil. O Brasil era o maior produtor de açúcar no século XVII, e no século XVI e no século XVII, e era no Nordeste. Então, por que era a região do Nordeste? Porque no Nordeste, tinha um solo massapê, acho que é massapê, que ele é de um clima quente, úmido, e estava mais próximo da Europa, e facilitava, assim, o transporte do açúcar. Bom, nessa época, nesse século, que tinha a mineração mais pra frente, perdão, que tinha os engenhos da cana-de-açúcar, tem uma vagada aqui na mente. Nessa época, surgiram inúmeros engenhos, vários engenhos, e essas grandes propriedades rurais eram comandadas por famílias patriarcais, onde a economia dependia quase que totalmente do trabalho dos escravos, dos escravizados pelas famílias, dos escravos africanos.
E a sociedade era rígida com esses escravos, né? Ela era bem rígida e era baseada na hierarquia e nas grandes produções para exportação. A cana-de-açúcar no Brasil, né, fez do Brasil uma colônia extremamente lucrativa para Portugal, porque o Brasil, né, ela é colonizada por Portugal. Então, o Brasil fez com que Portugal lucrasse demais com a questão da exportação da cana-de-açúcar. Falamos então sobre o primeiro ciclo, agora vamos para o segundo ciclo, que é o ciclo de mineração. Bom, o ciclo de mineração ele ocorreu no século XVIII e a descoberta foi em Minas Gerais, né, o ouro em Minas, Goiás e Mato Grosso. Isso mudou completamente o rumo do nosso país. Bom, então esse ciclo ele provocou algumas mudanças, como por exemplo a interiorização do povoamento, as pessoas elas migravam, iam mais para os interiores em busca de riqueza, né, por conta da mineração. Teve o crescimento urbano, surgiram várias vilas, formações de cidades como Ouro Preto e Diamantina, e teve o maior controle da coroa, onde a coroa cobrava impostos. Teve a cobrança de impostos, foi mais demasiada, né, como o quinto, e a famosa derrama, acho que é assim que se pronuncia. A diversidade econômica também, que foram os comércios, o artesanato, e novas rotas internas também. Foi uma fase de grande circulação de pessoas e também de riquezas. Era uma época muito rica no nosso país, mas para Portugal, né? Mas assim, aqui começou até a economia de fato do Brasil e transformando o centro do país. E agora vamos para o terceiro ciclo, que é o ciclo do café. O ciclo do café ele começou no século XIX e ele se tornou rapidamente o produto do Brasil, o principal produto do Brasil. Ele começou a produção no Vale do Paraíba e ele avançou para o Oeste Paulista, onde o solo, né, e o clima era mais favorável, né, favoreceram a plantação. As suas principais transformações foi substituição do trabalho escravo, do trabalho escravizado pelo trabalho assalariado, primeiro salarinho. E isso foi um marco muito importante para o nosso país, porque saíram de escravizados para trabalhadores assalariados de fato. Não que o salário fosse muito remunerado, mas já era um passo muito grande para a economia do nosso país. Então, teve a chegada depois disso de milhares de europeus, teve algumas construções de ferrovias e modernizaram cidades, ligaram fazendas aos portos. Essa época foi uma época de grande avanço no Brasil. Teve a ascensão da elite cafeeira, que influenciou a política também. E teve a famosa política café com leite. O café ele impulsionou a industrialização do nosso país, né, e a modernização do nosso país também. Vamos fazer uma comparação entre esses ciclos, né, a localização deles. O primeiro ciclo da cana-de-açúcar era no Nordeste. O segundo ciclo, que era a mineração, foi no interior do Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás. E o ciclo do café foi no Sudeste. A mão de obra, essa parte é muito importante, se vocês não entenderam. A mão de obra na cana-de-açúcar e na mineração era total escravizada. A produção do café, que é o ciclo do café, já saiu do ambiente escravizado e foi para os imigrantes e trabalhadores assalariados. Um grande marco na nossa economia e na história do Brasil. Vamos falar agora um pouco sobre os impactos sociais de cada um dos ciclos. Da cana-de-açúcar teve um impacto social da sociedade patriarcal rural. A mineração teve as formações
das cidades, né? O seu impacto social foi por conta das formações das cidades. E o ciclo do café foi a urbanização e a modernização, que ele influenciou muito na modernização do país, urbanização, enfim. Os impactos territoriais da cana foi a ocupação litorânea, que ela era na parte do Nordeste, então ela mais na parte litorânea do Brasil, do nosso país. A mineração foi a interiorização, ele se localizava no interior do Brasil, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. E o café foi a sua expansão ferroviária e também a urbanização. Foi teve-se bastante crescimento da urbanização no ciclo do café. Bom, as contribuições econômicas de cada ciclo, a cana-de-açúcar teve base a economia colonial, a mineração teve a dinamização e riqueza interna, e o café teve seus impulsos industrial, né, por conta da urbanização, das indústrias, e político também. Bom, então, os ciclos econômicos eles foram fundamentais para a formação do Brasil, do nosso querido país, e eles influenciaram também na economia, na sociedade, na política e na ocupação do território. Entender esses ciclos, né, e compreender como nosso país foi, a história do nosso país, né, compreender como o passado ele também pode moldar o presente. Essa foi a nossa aula. Eu quero deixar aqui uma pequena avaliação para vocês, que vocês vão ter que produzir uma linha do tempo, né, desses três ciclos econômicos. Eu quero que vocês destaquem as regiões, as características, assim, de tudo que eu expliquei aqui, as características principais. Quero agradecer a todos que estão vendo essa videoaula. Muito obrigada. E tenha um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite.